não sei se eu estou enganado, mas acho que houve uma química muito boa entre você e o Lula, entre você e a Janja também. Como é que, acho que vocês nos conheciam, né, também? Não sei se acho que não, mas então fala um pouco sobre isso. Não conhecia, e eu acho que essa química, Arthur, que é o que eu acabei de dizer aqui, é porque a gente não está ali num encontro de pessoas, mas num encontro de ideias, de propostas. Então, o nosso ideal, o nosso idealismo, a nossa luta, o que a gente acredita para o país é semelhante. Então, automaticamente tem essa química, como você muito bem colocou. E vou te dizer algo aqui que eu disse recentemente em um tweet, vou replicar aqui para você, que para mim resume tudo. A gente tem uma coisa de diferenciar, né? O fulano é o cara do Facebook, o fulano é o cara do Twitter, o fulano é o cara, né, o Lula é o maior líder político, mas da política ali da vida real, né? De ir lá, de pegar um microfone e de falar. Não existe isso. Maior é maior e ponto final. O Lula é, até aqui pelo menos, o maior líder político vivo do nosso país e um dos maiores do mundo. Isso é indiscutível. Janones, mas você fez um monte de crítica, como é que você... Não, gente, parece que a gente perdeu a noção, Leonardo, do que é democracia, sabe? Democracia é discordância de ideias. Eu discordo de várias ideias do presidente Lula. Como eu tenho absoluta convicção, a gente ainda não teve esse tipo de diálogo tão aprofundado para saber, mas eu não preciso nem perguntá-lo se ele discorda de muitas ideias minhas, porque eu tenho absoluta convicção que ele discorda de muitas ideias minhas. Então a gente tem divergências. Mas no passado você disse que disse, e 90% do que eu falei lá atrás eu confirmo. Eu confirmo. Os 10% que eu não confirmo, que eu posso até fazer uma meia-culpa aqui, eu não tenho, como diria Juscelino Kubitschek, volto atrás em minhas decisões quantas vezes necessário for, uma vez que não tenho compromisso com o erro. Você fala ali no calor do debate, da discussão, a ânsia de querer vencer as eleições, de querer colocar o seu projeto em prática. Mas tenho as minhas discordâncias, elas são reais, mas aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. A defesa da democracia, o combate à fome, o amparo aos mais necessitados, né? Uma classe média que não tenha mais que bancar esses auxílios, esses benefícios para as classes menos favorecidas, que isso seja bancado pelos mais ricos. Então, acho que tudo isso nos uniu e proporcionou essa química, como você muito bem colocou. Janones, então vamos falar agora das questões da campanha. Só para finalizar, desculpa te interromper, Leonardo, não, mas é só porque eu não finalizei a fala do tweet. Eu dizia essa questão de ser forte nas ruas ou ser forte nas redes. Vou finalizar aqui replicando o meu tweet aqui verbalmente, né? Eu disse o seguinte, não existe essa de maior nas redes sociais ou maior no palanque ou maior na rua. Maior é maior e ponto final. Lula é o maior líder político vivo desse país, um dos maiores líderes mundiais. E ele só não é o maior na rede social ainda, porque ele não veio de sola, né? Ele não entrou de sola aqui nas redes sociais. Porque na hora que ele entrar, ele vai esmagar Bolsonaro, ele vai esmagar André Janones, ele vai esmagar todo mundo simplesmente porque ele é o maior líder político desse país. E ele vai exercer essa mesma liderança, né? Alguém que sabe dialogar com o povo, com os mais pobres como ninguém, ele vai exercer essa mesma liderança também aqui na rede social. E aí nós vamos ter um Lula rei das ruas, rei do Facebook, rei do Instagram, enfim. Claro que rei aqui é uma força de expressão para querer dizer em relação a engajamento, a popularidade, a liderança.